Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um programa Centros. Nessa noite vamos falar sobre o curso de Biomedicina que está promovendo neste ano o 8º ciclo de palestras específicos sobre temas da biomedicina, logo após a abertura do programa. Bem-vindos, então, ao nosso programa Centros de hoje à noite. Vamos conversar sobre o curso de Biomedicina e algumas das atividades que estão sendo promovidas dentro, especificamente, do curso. Para falar sobre esse tema, temos aqui conosco o professor Jairo Herle, que é o coordenador do curso de Biomedicina aqui da Univates, a professora do curso Gabriela Knipoff da Silva, e também temos conosco a professora Fernanda Rocha Trindade, professora do curso de Biomedicina, e o professor Vanderlei Biolk, que é professor do curso de Biomedicina e especificamente organizador desse 8º ciclo de palestras da Biomedicina, que nós vamos poder abordar um pouquinho mais adiante. Professor Jairo, vamos começar por um aspecto um pouco mais amplo, que eu acho que sempre é importante que a gente faça alguns esclarecimentos, principalmente relativo a um curso que a gente ouve bastante, mas não está ainda totalmente claro na cabeça das pessoas o que é o foco, qual é o campo de atuação. E a gente sabe da importância, mas não sabe colocá-la exatamente. Vamos conversar um pouquinho o que é a biomedicina e onde ela atua. Ok. Boa noite, professor Sandro, colegas. O curso de biomedicina, ele traz para nós uma profissão relativamente recente, principalmente para nós aqui no sul do país. Ela existe, se compararmos com outras profissões, há muito pouco tempo, há pouco mais de 40 anos. E no Rio Grande do Sul, há pouco mais do que 15 anos. Então, de fato, o biomédico ele é um profissional desconhecido no mercado ainda. Mas, desde 2006, quando implantamos o curso aqui, passamos a dar um pouco de visibilidade do curso e da profissão. E, a partir disso, nós começamos a disseminar pelo Vale do Taquari a ideia do que é o biomédico, o que ele faz. Certo. O curso, então, na Univates, começou em 2006. Exatamente, começou em 2006, já no ano que vem estaremos completando 10 anos, né, do curso, e a partir da instalação do curso e com a sua formação de turmas, quando desde 2011 formamos a primeira turma, né, já colocamos 7 turmas para fora da instituição e todos eles felizmente colocados no mercado, é um curso que trabalha basicamente com apoio ao diagnóstico. Certo. Diferente do médico que trabalha com o diagnóstico em si, o curso de biomedicina trabalha com várias áreas de apoio ao diagnóstico. Além do apoio ao diagnóstico, o curso de biomedicina tem algumas áreas da saúde para as quais os profissionais biomédicos podem atuar. Quais são? As principais. Hoje, o biomédico ele atua no seu campo primordial, eu diria assim, análises clínicas, patologia clínica, que é uma das grandes áreas da biomedicina que é compartilhada também com a área da farmácia, né? O farmacêutico bioquímico. Há uma interface aí? Exato, os dois profissionais atuam igualmente nessa área aí. Mas o diferencial do nosso curso aqui na Univates é um diferencial que na região sul, nos cursos de biomedicina, não existe, que é um direcionamento para a área da imagenologia. Onde o aluno ele vai poder atuar em áreas dentro da imagenologia relacionadas à tomografia, ressonância, raio-x, que vai ser abordado provavelmente um pouco mais em seguida pela colega Fernanda. Certo. Né? Mas nessas áreas, o profissional biomédico ele trabalha num status intermediário entre o médico e o tecnólogo. Ou seja, ele faz aquele trabalho da imagem, o melhoramento da imagem para que o médico possa receber essa imagem e, enfim, fazer o seu diagnóstico mais preciso. Certo. Além destas duas grandes áreas, nós temos hoje biomédicos atuando em microbiologia de alimentos, nós temos biomédicos atuando na docência, atuando em pesquisa clínica, nós temos biomédicos que já estão atuando na área da estética, que é uma área relativamente nova no curso, ela abriu há pouco mais do que 2, 3 anos, e já temos alguns biomédicos fazendo pós-graduação e atuando nessa área da estética que cada vez cresce mais também no nosso mercado brasileiro. Certo. É inevitável, me vem à cabeça agora que na sua descrição tô construindo aqui a imagem de que o biomédico é o cara que precisa trabalhar muito estreitamente com toda essa evolução da tecnologia no processo da definição e da busca das causas que estão lá na mão do médico, né? Quer dizer, a tecnologia hoje evolui rapidamente nessa área, talvez mais do que em qualquer outra área da saúde, e vocês é que tem que manusear tudo isso. Está correto. O curso de biomedicina
Isso a gente diz para todos os alunos que estão entrando, não é um curso fácil. Ele é um curso extremamente técnico e com uma carga horária prática muito grande, porque a gente tem que deixar o aluno, no caso já profissional quando sai, extremamente preparado para poder encontrar o mercado e atuar nesse mercado de forma competente e de forma bem estabelecida também. Né? Então, essa formação necessária técnica, ela se faz em várias áreas e, como tu dizes, como a evolução ela é muito rápida e presente na nossa vida, o curso de biomedicina ele não pode ficar longe disso. Uma das áreas, por exemplo, de atuação, que é uma área ainda pouco explorada e que eu acho fantástica, é a informática médica. Né? Dentro da informática médica, a gente tem aproximação aí com várias áreas da engenharia, por exemplo, ou até mesmo da área das tecnologias da informação. Perfeito. Né? Porque hoje a gente sabe que está tudo ligado, está tudo linkado. Aquela ideia de que antigamente nós iríamos fazer um exame num laboratório ou num hospital e dali extraímos um resultado físico, ela praticamente começa a desaparecer, porque hoje a gente tem tudo disponível em ambientes virtuais. E para que isso possa acontecer, tu tem que ter uma interface. E muitas vezes essa interface está na mão do biomédico. Claro. Ótimo. Vamos lá, professora Fernanda, nos conte um pouquinho então dessa área, que parece que é uma área nova e tal, e o diferencial então do nosso curso, da área de imagens dentro do processo da biomedicina. O curso de biomedicina possui 4 imaginologias. A primeira fala de radiologia, que é a inserção do biomédico na área de mamografia, tomografia computadorizada, também raio-x. A imaginologia 2 é sobre medicina nuclear, principalmente os exames de cintilografia, SPECT e PET, que é um equipamento caro e que poucos hospitais no Rio Grande do Sul possuem. A imaginologia 3 é sobre ultrassom, e eu já estou inserindo também na disciplina a parte de estética do ultrassom, que é utilizado pelos biomédicos. E a 4 é sobre ressonância magnética, também ressonância magnética funcional. Então, todos os princípios de formação dessas imagens, como também o processamento dessas imagens para posteriormente enviá-las ao médico. E também tem uma disciplina chamada radioterapia, que diferentemente das outras 4, trata de tratamento de câncer. Então, não é diagnóstico. Então, é utilização da radiação ionizante como tratamento do paciente, como o biomédico também poderá Isso atuar. Já vai um passo além. Isso. Perfeito. Ótimo, acho que aí temos bastante coisa para explorar ao longo do nosso programa. Professora Gabriela, um pouquinho da sua área, da sua experiência dentro dessa área também. Bom, eu sou biomédica e eu tenho a minha área de formação em 2 áreas bem específicas da biomedicina. Então, eu atuo um pouco na área de genética e biologia molecular e na área de análises clínicas também. Então, aqui na instituição, eu atuo em disciplinas básicas e em disciplinas relacionadas com essas minhas 2 áreas de formação, que é genética e biologia molecular e análises clínicas. É importante, de repente, ressaltar também que isso é uma característica do curso. O curso de biomedicina ele tem 36 habilitações, então o estudante que decide fazer biomedicina ele tem um leque muito grande de opções. E isso é bom e isso é uma dificuldade para o aluno também, porque ao longo de toda a graduação ele tem que começar a se direcionar para decidir qual habilitação ele vai querer. Então, cada aluno que entrar no curso de biomedicina vai poder sair ao final do curso com uma habilitação. Ele vai definir essa habilitação de acordo com as disciplinas disponíveis dentro do curso de biomedicina e o aluno desenvolve 3 estágios no curso de biomedicina, onde o estágio final, que é o estágio 3, o aluno tem que cumprir no mínimo 500 horas dentro de uma área de habilitação. Certo. Então, é isso que vai definir a habilitação do aluno aqui no curso de biomedicina. Professor Jair, só para esclarecer, temos aqui no nosso curso essas 36 linhas ou como é que funciona especificamente o currículo da Univates em cima disso? Ok. O currículo da Univates, como praticamente todos os currículos que existem por aí, é um currículo generalista. Né? A gente segue as diretrizes curriculares da biomedicina e coloca dentro do currículo generalista basicamente tudo aquilo que é essencial para a biomedicina. O embasamento necessário. Algumas áreas, entretanto, não são necessariamente contempladas, que estão dentro dessas 36 áreas que a professora Gabriela falou. Por exemplo, acupuntura. Né? Hoje nós não direcionamos, não formamos, não temos disciplina para essa área. Se algum aluno biomédico quiser sair daqui e atuar nessa área, ele terá que fazer uma pós-graduação, uma especialização. Isso que eu ia dizer. Isso aí é foco, então, de uma especialização que vai encaminhar ele para essas áreas específicas. Né? Exato. Mas eu imagino que a gente contemple
aproximadamente em torno de 20 áreas diferentes dentro do nosso curso, e dentre essas 20 áreas o aluno poderá optar por alguma delas. Ok. Para fecharmos o nosso rodízio aqui, professor Vanderlei, um pouquinho da sua área, da sua experiência nesse foco, então, do curso de biomedicina. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Eu sou farmacêutico bioquímico e o profissional da farmácia, assim como o profissional biomédico, eles compartilham muitas áreas em comum, onde cada profissional pode trazer o seu conhecimento da sua graduação e também da sua experiência prática para ajudar a colaborar em fazer a ponte entre o diagnóstico e transferir esse diagnóstico para o médico. Existem muitas áreas ainda que o biomédico ele pode também atuar, entre outras, nas quais já foram citadas. A parte da pesquisa, a área da pesquisa, o biomédico está cada vez mais se inserindo na pesquisa, nas mais diversas áreas da pesquisa, e isso é algo extremamente fundamental, porque muito tempo atrás, quando se via os concursos para algumas instituições públicas, não havia profissional com nível de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e hoje em dia isso tem aumentado cada vez mais, e há uma grande busca deste profissional, pois é um profissional que ele deve ter um amplo conhecimento, não somente nas áreas da saúde, mas de física, de química, porque ele vai estar inserindo em vários grupos de pesquisas multidisciplinares, onde ele tem que ter uma formação multidisciplinar e ter capacidade de agregar todo esse conhecimento a fim de colaborar não só na pesquisa, mas também no apoio ao diagnóstico médico. Ok, fizemos a nossa primeira rodada, então, para situar um pouquinho o curso de biomedicina. Vamos a um breve intervalo e já voltamos falando mais sobre o nosso tema de hoje. Retornamos, então, para o nosso segundo bloco do programa Centros de hoje, com o tema biomedicina. E vamos falar mais adiante de algumas atividades que estão dentro do ciclo de palestras que o curso promove. Conosco hoje aqui o professor Jairo Herle, coordenador do curso de biomedicina, professora Gabriela Knipoff da Silva, professora do curso, também a professora Fernanda Trindade, do curso de biomedicina, e o professor Vanderlei Biolk, que além de professor é o responsável diretamente pelas atividades que estão sendo promovidas nesse ciclo que falaremos logo adiante. Fizemos uma primeira rodada sobre a função, o papel, a atividade do biomédico. Um pouquinho sobre a estrutura do curso, professor Jairo. O que é que nós temos aqui, já que o curso já tem aí desde 2006, né, em desenvolvimento na casa, já vai para completar os seus 10 anos. E a gente sabe o quão é importante nessas áreas mais avançadas que a infraestrutura ela dê suporte para o processo de formação, né? De fato, a palavra-chave é essa, suporte. E, de fato, fizemos investimentos muito grandes. A instituição ela nos deu um aporte relativamente muito bom para que nós pudéssemos montar uma estrutura bastante boa, adequada, com laboratórios extremamente equipados. Eu vou citar alguns. Hoje nós temos, em um dos prédios da instituição, 4 grandes laboratórios que são dedicados para a área de análises clínicas, primordialmente. Nesses grandes laboratórios, a gente tem ali equipamentos de ponta, que hoje os alunos que saem daqui, provavelmente eles vão atuar no campo de trabalho e vão ensinar no campo de trabalho como usar equipamentos, e não necessariamente apenas aprender, porque os equipamentos que nós temos aqui são novos, são recentes, E ali os alunos conseguem praticar de fato um processo das análises clínicas da forma integral. Ou seja, eles têm hoje bioquímica, hematologia, parasitologia, bacteriologia, todas clínicas, relacionadas à montagem do diagnóstico, o apoio ao diagnóstico aqui dentro da instituição. Um laboratório em especial eu gostaria de salientar, que é o nosso laboratório de biologia molecular, que quando montado alguns anos atrás aqui na Univates, ele foi praticamente um dos precursores das instituições do interior do estado, E na época ainda o professor Ney, nosso reitor, ele nos disse assim, olha, nós não vamos medir esforços para montar esse laboratório desde que ele seja muito útil e possa ser bastante usado, Hoje eu posso dizer assim, o laboratório de biologia molecular, ele é praticamente o coração da biotecnologia da instituição. Certo. Hoje nós temos a pós-graduação da biotecnologia, o mestrado em biotecnologia, e está lá o nosso laboratório de biologia molecular praticamente no centro de tudo isso. A partir dali, os outros laboratórios foram construídos. E é um laboratório que permite aos alunos trabalharem com tecnologia de ponta,
entenderem o processo da biologia molecular. E para transformar isso em palavras um pouco mais simples, é aquele que permite, entre outras coisas, por exemplo, identificar a paternidade. Né? Quando se faz exames de paternidade, é nesse tipo de laboratório que a gente trabalha. Que é um pouquinho a área da professora Gabriela na Isso genética, mesmo, né? Exato. Então, de fato, assim, a nossa estrutura é uma estrutura muito boa, né? Com espaços em quantidade adequada para que os alunos se sintam confortavelmente atendidos nas suas aulas. Né? E eu acho que nós estamos conseguindo atingir, porque nós vemos que o nosso profissional, quando sai, ele já tem sido procurado ainda antes do final da graduação aqui. Né? Isso quer dizer que o mercado está enxergando, já a partir do estágio, o nosso profissional lá, como, de fato, um bom atuante no mercado. Certo. Professores, vocês que atuam dentro dos laboratórios, qual é o diferencial de ter um bom laboratório desses para se desenvolver as suas atividades, o seu processo pedagógico dentro de sala de aula? Como é que vocês vivenciam? O aluno gosta de ir para o laboratório, ele tem desafios? Como é que é segurar um pouquinho esse ímpeto? Na área de análises clínicas, os alunos desta área, eles gostam muito de trabalhar no laboratório, onde eles vão ter a vivência prática da atuação do profissional. E as aulas, elas tornam-se mais dinâmicas, em que nessas aulas eles vão fazer muitos trabalhos que são realizados no laboratório, em fazer dosagens bioquímicas, dosar glicose, triglicerídeo, colesterol. Além disso, não é somente treinar a habilidade prática, mas é também estudar casos, patologias, doenças, onde elas se inserem, como esses resultados podem auxiliar o profissional no diagnóstico das doenças. E esses laboratórios, eles têm uma estrutura fantástica, muito bem equipado. São laboratórios grandes, onde os alunos eles conseguem trabalhar com muita mobilidade. Em comparação à minha formação, há uma maior riqueza em relação à quantidade de instrumentos e de materiais para ser trabalhado, o que torna a eficiência de ensino-aprendizagem muito mais fácil e agradável também para o aluno. Sim. Esse relato sempre é importante, né? Eu me recordo das minhas formações, o quanto a gente enfrentava dificuldades ou numa federal ou em instituições menores em termos de infraestrutura, e a gente pode repassar isso para os nossos alunos de hoje, dizendo que o melhor dos mundos está aqui à disposição deles, né? É importante isso. Professor Fernanda, na sua área, a parte de imagens, o que é que nós temos disponível aqui? Laboratórios de informática, que muitas vezes são utilizados como aulas práticas, mas como envolve radiação ionizante, envolve campo magnético, envolve ondas sonoras, no caso do ultrassom, é preciso mostrar toda a teoria previamente ao processamento de imagens, porque mostrar o processamento já no início da disciplina, eles não entendem, fica uma coisa mais decora, eu acho que entendi. Então, quando toda a teoria é passada na sala de aula, por último nós passamos exatamente para essa parte de processamento, fica muito mais fácil de entender todo o processamento da imagem, porque o processamento por si só precisa entender como aquela imagem foi adquirida naquele computador. Então, isso é o mais importante. Certo. E, professora Gabriela, a senhora também atua no curso de medicina. Isso. Como é que é essa interface entre a biomedicina, o curso de medicina? O professor Jair também pode dar a sua versão aí, o seu complemento a essa questão de o quanto o curso de biomedicina participa hoje da formação geral dos demais cursos da área da saúde. Bom, os cursos de biomedicina e de medicina, a atuação profissional dos alunos no futuro vai ser bem diferente. Mas durante o período de formação, algumas áreas são básicas dentro da saúde. Então, por isso, algumas disciplinas acabam sendo parecidas ou compartilhadas, assim como professores e laboratórios também. Então, esses laboratórios que são utilizados pelo curso de biomedicina são utilizados pelo curso de medicina também, em algumas disciplinas básicas, assim como outros cursos das áreas da saúde aqui da nossa instituição. Certo. A gente tem a base de ciências como biologia celular, biologia molecular, parasitologia, que é a mesma, comum a todos eles. Em comum a vários cursos da área da saúde, incluindo o curso de medicina. Mas aí tanto disciplinas quanto estrutura física. Exato, né? Na linha do que a professora Gabriela vinha nos falando aqui, nós trabalhamos dentro do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, que é o CCBS, essa ideia da integração.
Por quê? Porque quando nós nos formarmos lá na frente, nós sabemos que ao sairmos, não vamos atuar isoladamente na nossa área. A gente vai trabalhar com profissionais de diversas áreas. Então, nosso entendimento traz de que devemos fazer com que os alunos já se enxerguem aqui dentro, juntamente com os profissionais de outras áreas. Então, nós temos, sim, uma quantidade relativamente grande de disciplinas compartilhadas daquelas áreas que são comuns. Algumas, claro, são específicas, né, e que são as que dão a formação direcionada para uma graduação, que é, por exemplo, o caso da imagem, né? Essas, sim, são específicas do curso de biomedicina, mas outras, elas são compartilhadas e permitem aos professores e aos alunos enxergarem o que o colega de outra profissão faz nesta mesma área ou nesta mesma disciplina. Eu acho que aí é que está a riqueza da formação. Certo. Para que não haja uma formação estanque e depois chega no mercado e também não trocam olhares, né? Exatamente, porque quando o profissional está lá fora, ele vai atuar, no caso do biomédico, junto com o farmacêutico, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, com o médico, e todos formam uma equipe. Né? E a equipe, para funcionar direito, um tem que conhecer o trabalho do outro. Então, a gente já começa aqui dentro. Ótimo. Inevitavelmente me vem uma pergunta que eu não sei se vamos conseguir responder aqui. Num curso onde a tecnologia é tão importante, o aluno chega no mercado e essa tecnologia, eu imagino que nem sempre esteja à disposição de todos os ambientes de trabalho. Como é que o aluno faz para atender o desafio profissional quando ele aprende com o top e chega lá no mercado e isso não está na mão dele? Nós pensamos nisso. Tanto que o aluno, no transcorrer da sua graduação, ele passa por diversos estágios de aprendizado. Um deles é aquele em que ele aprende o básico, a partir de rotinas manuais, trabalhos braçais, em que provavelmente ele poderá, e realmente acontecerá isso, em alguns casos, encontrar essa realidade no mercado. Né? E na medida em que o curso vai avançando, as disciplinas vão se tornando mais práticas, mais críticas, mais clínicas, e com isso mais difíceis e, consequentemente, preparam o aluno melhor. Neste momento, sim, o aluno tem contato com essa tecnologia maior, e aí, a partir disso, se ele sair, muito bem, ele saberá utilizar e talvez, como eu falei antes, ajudar o local de trabalho, talvez evoluir. Né? Se não acontecer, tranquilo, ele teve a preparação inicial. Né? Então, assim, aquele seu manancial de recursos, ele vai desde o simples até o complexo. E ele vai saber o que usar no momento que entrar no mercado de trabalho. E nas disciplinas de imagem, existe a radiologia digital, que vai diretamente para o computador, e existe a radiologia convencional, que precisa o filme passar por uma câmara escura. E eu mostro os dois, exatamente para não existir esse choque, porque, evidentemente, com toda a tecnologia, o aluno vai preferir trabalhar sempre com coisas digitais, com equipamentos digitais. Mas é importante também ter esse conhecimento sobre os outros tipos de... as outras formas como a imagem também poderá ser produzida. Importante essa visão que o professor Jairo traz, que o aluno vai poder influenciar o seu ambiente para que ele progrida, mas nem sempre ele vai ter todas as informações no primeiro momento e nem por isso vai deixar de ter que atuar. Né? Exato. Ok, acho que está bem posto aí esse desafio. Terminamos nosso segundo bloco. Na sequência, vamos começar a falar um pouquinho, então, especificamente sobre algumas atividades do curso, entre elas o 8º ciclo de palestras. Já voltamos. Nosso terceiro bloco do programa Centros de hoje, então, falando sobre o curso de biomedicina. Professor Jairo, teremos aí, ao longo de 2015, a 8ª edição do ciclo de palestras, né? Já há um histórico, 7 edições anteriores. O que o senhor pode nos contar um pouquinho sobre essas edições anteriores e qual a importância, qual a função dessas palestras como atividade complementar à sala de aula? Ok. De fato, nós, quando eu digo nós, é o grupo de professores, né, todos que trabalham no curso, pensamos que é muito importante que o aluno ele tenha uma noção daquilo que o mercado tem e está fazendo e que nós possamos trazer isso para o aluno. Ao mesmo tempo, é bem importante que quem está no mercado possa, de alguma forma, se atualizar também. Então, quando nós pensamos essa produção de palestras, né, agora no ciclo de palestras, que já estamos entrando na 8ª edição, nós pensamos justamente em trazer para o aluno alguma coisa que acontece no mercado e que está na área de atuação dele, e em compensação para quem está no mercado, porque como é uma extensão, então participa quem está dentro, quem está fora também, é uma forma de atualização na sua profissão. Né? E por causa disso nós pudemos trazer até hoje, pensando nisso, melhor dizendo,
inúmeras palestras, todas relacionadas às áreas de formação. Eu gostaria de salientar pelo menos umas duas, depois vou deixar os colegas falarem. Uma delas, por exemplo, é a perícia criminal, né, que é uma área que a gente sempre traz e lotam, onde a gente tem os auditórios reservados para isso, porque os alunos têm um interesse muito grande. É aquele tipo de ação que a gente vê hoje nos programas de televisão, como CSI, por exemplo, onde existe a investigação, né, a determinação de situações a partir de pequenas frações de amostras, né, de DNA, e por isso, então, há um interesse muito grande, né? E outra área também que a gente já trouxe algumas vezes, ainda dentro do ciclo de palestras, por exemplo, foi a área da microbiologia de alimentos. Como aqui no Vale do Taquari nós temos um investimento muito forte na área alimentar, nos pareceu assim muito pertinente poder trazer isso para os nossos alunos e para os profissionais da região também. Quer dizer, a gente pode fazer assim uma inferência de que as palestras elas acabam entrando para dentro daquelas 36 áreas que vocês citaram como possibilidade de atuação do profissional e aí vão dando uma informação complementar e fazendo essa extensão como objetivo. Exatamente. Professor Gabriel, mais alguns exemplos que já vieram nos ciclos anteriores? Sim, bom, como o profissional biomédico tem muitas áreas de habilitação para escolher qual área ele gostaria de seguir depois de formado, durante a faculdade é o período que ele tem para ir experimentando essas áreas. Então, ele pode fazer isso de diversas formas. Ele pode fazer isso através de estágios e uma maneira de conhecer a atuação dessas diferentes áreas é através do ciclo de palestras. Então, é um contato que os alunos têm com algum profissional que está atuando em uma determinada área de formação ou em uma determinada área de habilitação do biomédico. Então, ali os alunos têm contato direto com alguém que está no seu campo de atuação e pode tirar dúvidas. Certo. Isso vai acabar direcionando, às vezes abre a ideia de buscar estágios em alguma área que eles ainda não tinham conhecimento. E vocês trazem não só profissionais que possam estar fazendo esses esclarecimentos, mas também profissionais de renome, de destaque em algumas áreas, até como forma de estímulo, né? Isso é bem comum, assim, para trazer expoentes da profissão. Inúmeras vezes conseguimos isso. A gente procura sempre tentar buscar quem, como tu falaste, quem que é um expoente dentro de determinada área, né? Isso para nós é muito bom porque é um atrativo, né? Claro. As pessoas querem ver e ouvir aquela pessoa que naquela área está fazendo um diferencial. Outro exemplo, né? Seguindo agora o que vimos conversando, eu falei logo no início das nossas conversas aqui da área de estética, Certo. né? A área de estética hoje, ela tem alguns profissionais estabelecidos. Nós temos um profissional biomédico que tem um grande centro, uma grande clínica de estética que atende, eu diria assim, uma quantidade muito grande de pessoas famosas, inclusive, né, que vêm de todos os lugares do Brasil para serem atendidos em Porto Alegre por ele. E nós conseguimos trazer para que ele viesse dar uma palestra aqui. A partir da palestra dele, vários alunos nossos já em fase de formação e alguns depois de formados buscaram essa área para Vislumbraram essa área como uma possibilidade. com possibilidade de atuação. Certo. E imagino que isso vai, inclusive, influenciando futuramente o curso no lançamento de disciplinas e de estruturas, né? Certamente. Mexe na estrutura. Provavelmente, quando revisarmos o nosso projeto pedagógico, a gente tem que ter esse olhar para o mercado. Certo. O mercado nos acena com aquilo que a gente deve estar colocando no curso como possibilidades. E, novamente, uma interação com o curso já existente na casa, que nós temos hoje, a área de estética e cosmética, né? Isso mesmo. Perfeito. Ok, nesse foco, nessa luz que ligamos aí no ciclo de palestras, precisamos passar a palavra, então, ao professor Vanderlei, que vai nos falar um pouquinho sobre o ciclo deste ano. Quais são as atividades propostas, quem vem por aí, vi pelos nomes que a gente tem aí coisas grandiosas, não só em nome, né, mas em destaque, né? Bem, em relação ao 8º ciclo de palestras, quando me foi cabida essa proposta de participar na organização desse 8º ciclo, a primeira coisa que me veio em mente é que profissionais já passaram por aqui, sobre quais áreas que já foram apresentadas, mas principalmente me veio na cabeça era sobre que profissional biomédico inserido em áreas diferentes já esteve por aqui. Então, a minha primeira busca, agradecendo já a professora Bruna Morim, no qual ela é uma biomédica, e que ela me auxiliou muito na procura de profissionais biomédicos que estivessem atuando em áreas diferentes. E desses profissionais biomédicos, para a abertura desse ciclo de palestras, veio em mente a biomédica Juliane Buggs. Ela é biomédica
ela trabalha há 5 anos na parte de imaginologia, onde ela é responsável pela parte de ressonância magnética. Além desse conhecimento da área de imaginologia, ela é mestre em biologia molecular, ela tem especialização em estética, ela trabalha em laboratório de análises clínicas, então ela tem um bom conhecimento no mercado de trabalho e que ela vai trazer também para os alunos desse seu vasto conhecimento a parte específica que é em relação à imaginologia. Uhum. Conheces um pouco essa profissional? Como é que é esse foco dentro da tua área? Quando o Vanderlei falou da biomédica Juliana, eu fiquei muito feliz porque os alunos irão visualizar a profissão deles, a futura profissão deles, se escolherem imaginologia. Uhum. No último congresso que eu fui ano passado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, na parte de imaginologia, o biomédico atua diretamente, juntamente, como o professor Jairo falou, com os técnicos, tecnólogos, físicos, com os médicos. E isso vai ser muito importante para mostrar como é aqui no Rio Grande do Sul, porque nós temos muito essa visão de São Paulo. Em São Paulo, o biomédico atua bastante em imagem, mas aqui no Rio Grande do Sul ainda nós não temos essa visão muito clara. E com a biomédica Juliana, acredito que isso irá facilitar muito, irá ajudar muito os alunos, caso eles escolham essa habilitação. Perfeito. Essa primeira atividade, ela está programada para o dia 26 de março. De março. Tá? E o professor Jairo comentou antes, não é uma atividade exclusiva para os alunos, também é para profissionais de mercado. Como é que fica a participação especificamente nessas atividades? Isso, nós, toda vez que produzimos uma palestra, apresentamos um ciclo novo, nós pensamos justamente em quem está aqui e quem está fora. Nós pensamos no nosso egresso, e não apenas no nosso egresso, mas no profissional que está lá fora. Até porque quem está lá fora e participa de uma palestra, ao final, geralmente, quando se abre aquele momento para que se possa conversar com o palestrante, essa contribuição de quem está fora, às vezes ela acaba valorizando muito mais. Perfeito. Porque a pessoa traz a sua experiência, o seu dia a dia, e essa contribuição acaba elevando ainda um pouco mais o assunto, né? E para nós, então, é interessante. A gente Por vezes o aluno ele é mais curioso e mais um olhar atento sobre a informação, mas o já profissional atuante ele pode ter uma crítica ou pode ter uma construção em cima daquele conteúdo. Né? Essa é a ideia, é assim que nós trabalhamos. E a participação, ela é mediante inscrição? Como é que se dá o processo assim de acesso? Bem tranquilo. Nós temos hoje a participação vinculada à inscrição, né? A gente precisa disso até pela limitação dos nossos auditórios aqui na casa. Isso se dá a partir da página da Univates. Na página da Univates nós temos um local onde a gente chama eventos. Claro. Então a gente coloca www.univates.br/eventos e nessa linha de eventos a gente tem no lado esquerdo um link chamado inscrição. Certo. Né? Na página de eventos tem a agenda de todos os eventos que acontecem na instituição. E na parte da esquerda tem um link chamado da direita, perdão, um link chamado inscrição. E na inscrição aí ele joga diretamente para todos os eventos que acontecem na casa, dentre eles o 8º ciclo de palestra da biomedicina. Ali, quem vai acessar esse ciclo ele poderá optar por uma ou por todas as palestras, né? Certo. Hoje... Já vamos falar sobre isso, porque essa que falamos é a primeira atividade, mas serão 4 ao longo do ano. Exato. Né? Essa primeira, inclusive, nós estamos chamando de primeira palestra e também de aula inaugural. Né? Vai ser um momento que nós vamos reunir todos os alunos do curso, os professores que puderem participar, porque como a gente trabalha com disciplinas compartilhadas, em alguns momentos os professores não podem acompanhar, e também aqueles egressos, né, e profissionais do mercado. Perfeito. Serão 2 atividades no primeiro semestre e 2 no segundo. Qual é a segunda atividade programada ainda para esse semestre? A segunda atividade será no dia 11 de maio, com a participação do Dr. Fernando Benetti. Eu conheço ele do tempo da pós em Fisiologia, na URGS. E o Fernando Benetti, ele trabalha junto com o Dr. Ivan Esquerdo, que é um dos maiores pesquisadores brasileiros na área de memória e excelência, na parte de memória. Mundo, né? Exatamente. Em que o Fernando Benetti ele vai trazer um pouco à tona sobre como o cuidado maternal pode influenciar na memória do indivíduo. Então, em que em algum momento um não bom cuidado maternal pode trazer alterações na memória na criança e que isso pode se estender durante a sua vida. Suas consequências. Exatamente. Então, para isso, ele vai trazer dados resultantes dos trabalhos que eles fazem na instituição de ensino deles, em que eles trarão à tona
como esse papel poderia ser modulado através de hormônios, substâncias específicas. Isso é um assunto que com certeza interessa para muitas áreas, não só a biomedicina, né? Acho que está aí a riqueza também de trazer profissionais de várias formações. Mas estamos no final do nosso terceiro bloco, já voltamos para que a gente possa ver as outras duas atividades previstas ainda para esse ano e vamos encerrando depois com dados gerais sobre o curso de biomedicina. Já voltamos. Nosso quarto e último bloco, então, sobre o curso e atividades da biomedicina. Falávamos no bloco anterior sobre as duas palestras já programadas para esse semestre em relação ao 8º ciclo de palestras. E lembrando que essa última palestra do professor Benetti, né, vai acontecer dentro do CISA, que é o Simpósio Interdisciplinar de Saúde e Ambiente. Quer dizer, tem uma série de cursos, uma série de atividades da área da saúde. Pode discorrer um pouquinho mais, né, professor? Isso mesmo. O CISA ele acontece anualmente e ele congrega todos os cursos da área da saúde, né? E o formato do CISA desse ano, que nós estamos participando da organização, ele é um pouco diferente. Até as edições anteriores, geralmente reservávamos 3, no máximo 4 dias de uma semana para que todos os cursos da área da saúde pudessem participar de um único evento. Uhum. Dessa vez, nós reservamos 3 dias, que são comuns a todos os cursos, que são os dias 13, 14 e 15 de maio, e 2 dias, 11 e 12, que são específicos dos cursos. Certo, onde né? cada curso realiza a sua semana acadêmica, tem as suas atividades específicas. Exatamente. Então, a biomedicina está trazendo esse tema do Fernando Benetti dentro desses 2 dias, mas como é um tema eu diria assim, bastante amplo de interesse de vários cursos, eu já tenho a confirmação de 5 coordenadores de outros cursos que querem participar dessa nossa palestra. Porque como é um momento dos cursos, né, os cursos tentam se enxergar um pouco uns com os outros, porque como é uma semana inteira onde nós buscamos essa aproximação, as coisas acabam acontecendo juntas, claro, né? Claro. O tema esse é o objetivo, né? Exato, é isso. O tema central do nosso CISA desse ano, né, do nosso simpósio, ele é educação e saúde. Uhum. Né? Então, melhor dizendo, pesquisa em saúde. Né? Pesquisa em saúde. Pesquisa em saúde. Nós vamos abordar a educação também. Né? E dentro desse tema pesquisa em saúde, a gente vai trazer algumas linhas, entre elas, por exemplo, uma parte relacionada à oncologia. Né? Então, como é que é a questão de tratamento do câncer, não apenas por quem faz, mas por quem recebe. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma das nossas mesas redondas, 3 profissionais, 2 que atuam no tratamento e uma profissional que recebeu o tratamento, para a gente fazer, uma vez, o fechamento dos 2 lados. Perfeito. E ver de que forma a gente consegue valorizar um pouco mais o conhecimento dessa área. Ótimo. Essa é uma das propostas, né? Enfim, a gente vai discorrer aí sobre assuntos relacionados à pesquisa, sobre educação em saúde, que eu falei antes, né? E isso tudo vai acontecer entre os dias 13 e 15 de maio. Ok, vamos lá, professor Vanderlei. Quais são as 2 atividades propostas, então, para o segundo semestre em continuidade a esse ciclo de palestras do curso de biomedicina? Então, a terceira palestra será dia 23 de setembro, com a profissional Gabriela Tramontina, em que o assunto é a atuação do biomédico na citologia clínica, uma grande área de atuação no qual o profissional biomédico pode exercer. Essa profissional ela tem um laboratório de citopatologia, no qual, então, ela vai abordar mais profundamente esse assunto e o papel do biomédico nesse trabalho, nessa área de atuação. Perfeito. Lá em setembro. Isso. E fechando o ano, fechando o ciclo. E fechando o ciclo para comemorar, então, o Dia do Biomédico, será no dia 20 de novembro, com a biomédica Ana Paula Kunzler, no qual o tema abordado nessa palestra será o papel do biomédico na reprodução assistida. A Ana Paula Kunzler, ela trabalha num centro de inseminação, no qual ela faz inseminação in vitro, e ela vai passar um pouco sobre o papel dela sobre a prática de promover a reprodução assistida. Certo. Faço aqui uma observação, desses diversos campos e diversas áreas e temas, inevitável a gente construir a imagem de que o profissional da biomedicina realmente é um profissional extremamente vanguardista, né? Extremamente novo, como o senhor comentava lá no início, né? Porque ele trabalha com muitos elementos que são de uma nova sociedade
uma nova sociedade da tecnologia, da imagem, de algumas relações sociais novas, né? Fertilização in vitro, quer dizer, tudo que eu ouvi aqui me remeteu muito a desafios que são de novas, de uma situação muito contemporânea, né? Por isso esse nosso trabalho, né, não só nosso aqui da instituição, mas de todas aquelas que têm o curso de biomedicina, né, de disseminar o que é o biomédico. Muita gente sempre faz essa pergunta: o que faz o biomédico, né? O que é a biomedicina? É um médico? É um biólogo? Enfim, a gente está aqui construindo uma imagem, né, relacionada a um profissional da área da saúde, né, que atua no diagnóstico, no apoio ao diagnóstico, atua na construção de elementos necessários para que a saúde possa ser exaltada, ou seja, para que a saúde possa ser alcançada. Então, há uma série de, eu diria assim, bastante complexa de elementos bastante complexos que constituem essa formação do biomédico. Certo. Onde entra, inevitável, a minha formação também me pede isso, onde entra a área da ética na discussão das disciplinas de vocês? Bom, todas as nossas disciplinas que trabalham com prática, que trabalham com processamento de amostra, acabam trabalhando um pouco a parte da ética também. Então, a gente trabalha desde a primeira disciplina do curso, que é a Introdução à Biomedicina, já alguns princípios de ética. A gente já trabalha com o Código de Ética do Profissional Biomédico, devido à grande importância dessa área dentro do curso de Biomedicina. Sim. Além disso, a gente ainda tem uma disciplina específica, que é a Metodologia Científica e Bioética, que é a área da ética específica para a área dos profissionais da saúde. E ano passado a gente ainda conseguiu trazer um grande nome da bioética, que é o Dr. Goldin. Ele veio dar uma palestra, então, que foi dentro das palestras da biomedicina, mas foi uma palestra para toda a instituição. Então, todos os cursos da área da saúde que trabalham forte essa parte de ética, tanto como atuação profissional, como atuação em pesquisa também, puderam participar dessa palestra e discutir um pouco a bioética dentro da área da saúde. Eu faço essa pergunta só esclarecendo, não é porque seja uma área onde falte, mas é uma área onde não está regulado ainda, né? Muitos dos processos que acontecem ainda estão em construção na nossa moral, nos nossos costumes, né? Exato. E é importante que tu colocas, porque nós trabalhamos isso em sala de aula, os professores de forma diferente, cada um na sua disciplina. Uma coisa que eu chamo muito a atenção dos alunos está relacionado ao sigilo profissional, né? Diferentemente de algumas áreas, por exemplo, na área de jornalismo, eu imagino, aqui estou apenas imaginando, quando tu tem uma informação, essa informação, normalmente ela se torna pública por necessidade, às vezes, né, de momento. Mesmo assim, nós temos o segredo da fonte. É isso. Quem te deu a informação, ela não obrigatoriamente o profissional de comunicação precisa dizer quem foi que te informou. Exato. Porque uma fonte sempre merece resguardo e sigilo. Agora, tu imaginas uma quantidade enorme de pessoas fazendo exames dos mais diversos tipos, né? E dentre esses resultados, muitos resultados atípicos, alterados, normais, e as pessoas que trabalham com isso, elas têm que receber esse resultado, envelopar, né? Despachar, e o resultado fica dentro da instituição, ele jamais pode sair. Então a gente tem que trabalhar isso muito fortemente com os alunos, né? Para que eles entendam exatamente algum dos processos relacionados à ética, né? Esse é um deles, o sigilo profissional. Perfeito. O que mais podemos salientar aí? O professor Vanderlei comentava um pouquinho que ele estava apaixonado pela questão da formação, das dinâmicas mais ativas, né? Como é que é? Até para a gente comparar como é que eram os nossos professores, como é que foi o nosso processo de formação e o que a gente vivencia hoje, né? Um grande diferencial aqui na instituição é a preocupação com a qualidade do ensino-aprendizagem, em que não basta simplesmente o professor ensinar, o aluno ele precisa aprender. E boa parte dos alunos, quando chegam no final do curso, muitos têm a percepção de que acham que não sabem tudo. E a ideia dessas novas metodologias ativas de ensino-aprendizagem é para se simplesmente poder fechar essa brecha em que o aluno não poderá ver todas as doenças, todas as alterações, tudo que envolve o seu curso, mas ele terá a capacidade de simplesmente ir atrás do conhecimento, poder buscar o conhecimento. E isso é algo que preocupa muito a Univates, em trazer essas metodologias ativas, aonde o professor não é aquele ser supremo que está ensinando, o aluno precisa aprender, o professor ele passa a ser um mediador do conhecimento do aluno. Perfeito. Ainda mais em cursos, ainda mais em áreas
onde a dinâmica é tão volátil, né? Quer dizer, aquilo que se ensina hoje, amanhã pode não estar mais aí, e o aluno tem que aprender a buscar o top daquela área por conta própria, quem sabe, né? Sim, e além disso, as metodologias ativas trazem para o profissional biomédico e para também outras áreas em que são profissionais que vão trabalhar em equipes multidisciplinares, vão trabalhar em grupo, e eles precisam trabalhar em grupo, se entender em grupo. E essas dinâmicas, então, favorecem essa inter-relação entre eles. Perfeito, perfeito. Bom, acho que esclarecemos bastante, muitos tópicos daí da área. Eu, pessoalmente, aprendi muito. Espero que você em casa também tenha aprendido e gostado. Agradeço a presença de todos aqui. Estão abertas, portanto, as inscrições para o 8º ciclo de palestras aí do curso de Biomedicina no site da Univates. Sucesso no ciclo de palestras e sucesso ao curso aí. Muito obrigado. Que tenham muitas novidades aí para poder nos contar nos próximos programas centros. Com isso, encerramos nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência. Esperamos você na próxima semana aqui na TV Univates. Boa noite.